Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Pré-Cálculo Online. Aqui é o professor Ângelo e hoje farei uma pequena revisão de potências e propriedades de potências. Inicialmente, falarei sobre potências de expoente natural, depois inteiro negativo, expoente racional e também irracional. Com isto, terei abordado potências de expoente real. Para finalizar, apresentarei algumas propriedades de potências de expoente real e exemplo do uso de tais propriedades. Potência de expoente natural. Potência de base A, pertencente aos reais, e expoente n, pertencente aos naturais, é, por definição, o número a elevado a n tal que a elevado a zero é igual a 1 e a elevado a n é igual a elevado a n menos 1 vezes a para todo n maior ou igual a 1. Se n é igual a 1, nesta expressão, obtemos a elevado a 1 é igual a elevado a 1 menos 1 vezes a, que é igual a elevado a zero vezes a. Como, por definição, a elevado a zero é igual a 1, temos que a elevado a 1 será 1 vezes a, que é igual ao próprio número a. A ao quadrado é igual a elevado a 2 menos 1 vezes a, que é igual a elevado a 1 vezes a. Como a elevado a 1 calculamos no passo anterior e vimos que é igual a, temos que a ao quadrado será a vezes a. A ao cubo é igual a elevado a 3 menos 1 vezes a, que é igual a ao quadrado vezes a. Como a ao quadrado já foi calculado no passo anterior e é igual a vezes a, encontramos que a ao cubo é igual a vezes a vezes a. Observe que quando o expoente é igual a 2, temos um produto com dois fatores iguais a a. Quando o expoente é igual a 3, temos um produto com três fatores iguais a a. De maneira geral, para n maior ou igual a 2, a elevado a n é um produto com n fatores iguais a a. Vejamos alguns exemplos. 1 elevado a zero é igual a 1. Menos 1 elevado a zero também é igual a 1. 2 elevado a zero é 1. Menos 2 elevado a zero é igual a 1. De maneira geral, pela definição anterior, todo número elevado a zero é igual a 1. Vimos também que um número a elevado a 1 resulta no próprio número a. Portanto, 1 elevado a 1 é 1, 0,2 elevado a 1 é 0,2, 2 elevado a 1 é 2, menos 0,2 elevado a 1 é menos 0,2, e assim por diante. 3 elevado ao cubo é um produto com 3 fatores iguais a 3, que é igual a 27. 2 terços elevado à quinta é um produto com 5 fatores iguais a 2 terços, que resulta em 32 sobre 243 avos. 0 elevado a 1 é igual a 0, 0 ao quadrado é igual a 0 vezes 0, que é igual a 0, e menos 2 terços elevado ao cubo é um produto com 3 fatores iguais a menos 2 terços, que resulta em menos 8 sobre 27 avos. Vejamos agora uma motivação para se definir a elevado a zero como sendo 1 e a elevado a menos n como sendo 1 sobre a elevado a n. Considere as expressões 2 elevado ao cubo dividido por 2 ao quadrado. 2 ao cubo é igual a 8. 2 ao quadrado é igual a 4. 8 sobre 4 é igual a 2. Poderíamos encontrar este valor da seguinte maneira. 2 elevado ao cubo dividido por 2 ao quadrado é igual a 2 elevado a 3 menos 2. Aqui repetimos a base e subtraímos os expoentes, obtendo 2 elevado a 1, que é igual a 2. Pode-se mostrar que essa propriedade que utilizamos para o cálculo de 2 elevado ao cubo sobre 2 ao quadrado, que estabelece que em uma divisão de potências de mesma base subtrai-se os expoentes, é válida para todo número natural m maior do que n. Para que esta propriedade também seja válida para m igual a n e m igual a zero, devemos ter que a elevado a m sobre a elevado a n é igual a elevado a m menos n
e m é igual a n, então, substituindo n por m nesta expressão, necessariamente devemos ter a elevado a m sobre a elevado a m é igual a elevado a m menos m. Como um número não nulo dividido por ele mesmo é igual a 1 e a elevado a m menos m é igual a elevado a zero, então necessariamente a elevado a zero deve ser 1. Por outro lado, se a elevado a m sobre a elevado a n é igual a elevado a m menos n e m é igual a zero, substituindo m por zero nessa expressão, devemos ter então que a elevado a zero sobre a elevado a n é igual a elevado a zero menos n, então 1 sobre a elevado a n deve ser a elevado a menos n. Percebemos então que as definições de a elevado a zero igual a 1 e a elevado a menos n como 1 sobre a elevado a n são consequências de admitir que a propriedade a elevado a m sobre a elevado a n é igual a elevado a m menos n também seja válida para m igual a n e m igual a zero. Observe que o raciocínio utilizado no slide anterior sugere definirmos que um número não nulo elevado a zero seja 1, porque ao dividirmos a elevado a m por a elevado a m, isto resulta em 1. No entanto, se a é igual a zero, como usualmente não definimos divisão por zero, aquele raciocínio não serve como argumento a favor de definir 0 elevado a zero como sendo 1. Definimos 0 elevado a zero igual a 1 apenas por convenção, ou seja, assumimos que 0 elevado a zero será 1. Existem pessoas que preferem não definir 0 elevado a zero. Como neste contexto não fará a menor diferença, optei por definir 0 elevado a zero como sendo 1 apenas para não ficar fazendo restrições com relação a zero. Como, por exemplo, para não ter que dizer todo número elevado a zero, exceto o próprio zero, é 1. Da maneira como definimos, podemos simplesmente dizer todo número elevado a zero é 1. Quando optamos por não definir 0 elevado a zero, dizemos que trata-se de uma expressão indefinida, porque não foi definida, ou indeterminada, porque não determinamos um valor para ela. Potência de expoente inteiro negativo. Dado um número real A, não nulo, e um número n natural, define-se potência de a elevado a menos n pela relação a elevado a menos n é igual ao inverso de a elevado a n. Por exemplo, 3 elevado a menos 1 é igual ao inverso de 3, ou seja, 1/3. Menos 3 elevado a menos 3 é igual ao inverso de menos 3 ao cubo, que é igual a menos 1 sobre 27 avos. Menos 2/3 elevado a menos 3 é igual ao inverso de menos 2/3 elevado ao cubo, que é igual a menos 27 sobre 8. Meio elevado a menos 5 é igual ao inverso de meio elevado a 5, que é igual a 32. Raiz índice n. Define-se como raiz índice n, ou raiz enésima, de um número real a ao número real b, tal que b elevado a n é igual a a. Representamos a raiz enésima de a por este símbolo e chamamos a de radicando e n de índice. Em símbolos, a raiz enésima de a é igual a b, se e somente se b elevado a n é igual a a. Cabe observarmos que quando n é um número par, a raiz considerada é sempre positiva. Ou seja, quando o índice na raiz for 2, 4, 6, 8 ou qualquer outro número par, então necessariamente o número b será um número positivo. Além disso, quando n é igual a 2, usualmente não escrevemos o índice 2 da raiz. E escrevemos apenas desta maneira e lemos como raiz quadrada de a. Por exemplo, a raiz quadrada de 4
é 2, porque 2 ao quadrado é igual a 4. Raiz quadrada de 16 é igual a 4, porque 4 ao quadrado é igual a 16. A raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque 2 ao cubo é igual a 8. A raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2, porque menos 2 ao cubo é igual a menos 8. A raiz sexta de 0 é igual a 0, porque 0 a sexta é igual a 0. A raiz índice 1 de 5 é igual a 5, porque 5 elevado a 1 é igual a 5. A raiz índice 1 de menos 5 é igual a menos 5, porque menos 5 elevado a 1 é igual a menos 5. Note que dificilmente escrevemos raiz índice 1, porque a raiz índice 1 de um número resulta no próprio número. Então, para que escrevê-lo de uma maneira mais complicada? Mas a definição que adotamos permite também falarmos sobre raiz índice 1. Potência de expoente racional. Dados A, um número estritamente positivo, e P sobre Q, um número racional, define-se potência de base A e expoente P sobre Q pela relação A elevado a P sobre Q é igual a raiz QEsma de A elevado a P. Se A é igual a 0 e P sobre Q é maior do que 0, definimos 0 elevado a P sobre Q como sendo 0. Vejamos alguns exemplos. 2 elevado a meio é igual a raiz índice 2 de 2 elevado a 1. Note que o numerador desta fração vem como expoente do radicando e o denominador desta fração vem como o índice da raiz. A raiz índice 2 de 2 elevado a 1 é a mesma coisa que raiz de 2. 8 elevado a 1 terço é igual a raiz índice 3 de 8 elevado a 1, que é igual a raiz cúbica de 8. 5 elevado a menos 2 terços é igual a raiz índice 3 de 5 elevado a menos 2. O numerador menos 2 vem como expoente de 5 e o denominador desta fração vem como índice da raiz. Bom, isso resulta em raiz cúbica de 1 sobre 25 avos. 2 terços elevado a menos 1 terço é igual a raiz cúbica de 2 terços elevado a menos 1, que é a raiz cúbica de 3 meios. Da mesma maneira, 12 elevado a 2 sétimos é igual a raiz sétima de 12 ao quadrado, que é igual a raiz sétima de 144. E 2 terços elevado a 1 sexto é a raiz sexta de 2 terços. Potência de expoente irracional. Dados um número real A maior do que zero e um número irracional alfa, pode-se construir, com base nas potências de expoente racional, um único número real positivo A elevado a alfa, que é a potência de base A e expoente alfa. Por exemplo, se alfa é igual a raiz de 3, a potência de base 2 e expoente a raiz de 3 é o número 2 elevado a raiz de 3, que pode ser aproximado por uma sequência de potências de expoentes racionais que aproximam a raiz de 3, seja uma aproximação por falta ou uma aproximação por excesso. Os números 3 elevado a raiz de 12, 6 elevado a π, 3 elevado a raiz de 3 mais 1, 7 elevado a menos a raiz de 5, também são exemplos de potências de expoente irracional. Como o número real é racional ou irracional, e já vimos potências com esses dois tipos de expoente, então temos estabelecido potências com expoente real. Vejamos agora algumas das propriedades de potências. Sejam A um número estritamente positivo, B pertencente aos reais e C pertencente aos reais. Para potências de expoente real, racional ou irracional, são válidas as seguintes propriedades. A elevado a B vezes A elevado a C é igual a A elevado a B mais C. Ou seja, potências de mesma base, no produto de potências de mesma base, soma-se os expoentes. Por exemplo, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo é igual a 2 elevado a 2 mais 3, que é igual a 2 à quinta.
Na divisão de potências de mesma base, subtrai-se os expoentes. Então, 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado é igual a 2 elevado a 3 menos 2, que é igual a 2. Uma potência de um produto é igual ao produto das potências. 4 vezes 3 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Uma potência de um quociente A sobre B é igual ao quociente das potências. Ou seja, A sobre B elevado a C é igual a elevado a C dividido por B elevado a C. 2 terços elevado à quarta é igual a 2 elevado à quarta dividido por 3 elevado à quarta. Potência de potência. A elevado a B elevado a C é igual a elevado a B vezes C. Neste caso, basta multiplicar os expoentes. Por exemplo, em 5 ao quadrado elevado ao cubo é igual a 5 elevado a 2 vezes 3, que é igual a 5 elevado à sexta. Mais alguns exemplos. A raiz quadrada de 3 vezes a raiz cúbica de 3 é igual a 3 elevado a meio vezes 3 elevado a 1 terço. Mesma base, soma-se os expoentes. Então, isto é igual a 3 elevado a 5 sextos, que é igual a raiz sexta de 3 elevado à quinta. 3 vezes 1 terço, embora não precisamos utilizar a propriedade de potência para prever esse resultado, pois estamos multiplicando 3 pelo inverso de 3, então necessariamente esse resultado será 1. Mas, pelas propriedades de potência, temos 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1, 1 terço é a mesma coisa que 3 elevado a menos 1, então, mesma base, soma-se os expoentes. 3 elevado a 1 mais menos 1, que é a mesma coisa que 3 elevado a 1 menos 1, que é igual a 3 elevado a 0, que é igual a 1. 3 elevado a 1 quarto, 5 elevado a 1 quarto vezes 5 elevado a 2 quartos é igual a 5 elevado a 1 quarto mais 2 quartos, que é igual a 5 elevado a 3 quartos. O numerador desta fração vem como expoente do radicando e o denominador vem como índice da raiz. Então, 5 elevado a 1 quarto vezes 5 elevado a 2 quartos é igual a raiz quarta de 5 ao cubo. 5 elevado a 1 quarto dividido por 5 elevado a 2 quartos, mesma base, subtrai-se os expoentes. Será igual a 5 elevado a menos 1 quarto, que é igual a 1 sobre a raiz quarta de 5. Note que esta conta 5 elevado a menos 1 quarto já foi realizada no passo anterior, mas aqui vamos realizá-la novamente, só que de outra maneira. 5 elevado a menos 1 quarto pode ser escrito da seguinte forma, utilizando a propriedade potência de potência, podemos escrever 5 elevado a menos 1 quarto como sendo 5 elevado a menos 1, tudo isto elevado a 1 quarto. Note que basta multiplicar os expoentes para observar que é o mesmo resultado que tínhamos antes. É o mesmo número que tínhamos antes. Bom, isto será igual a 1 quinto elevado a 1 quarto, dado que 1 quinto é o inverso de 5. E uma potência de um quociente será o quociente das potências. Então, 1 elevado a 1 quarto dividido por 5 elevado a 1 quarto. 1 elevado a 1 quarto é 1, 5 elevado a 1 quarto é igual a raiz quarta de 5. Então, 5 elevado a menos 1 quarto será 1 sobre a raiz quarta de 5. A raiz quadrada da raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 pode ser escrito como 2 elevado a meio. E a raiz quadrada de 2 elevado a meio pode ser escrito como 2 elevado a meio elevado a meio. Basta multiplicar os expoentes e obtemos, então, 2 elevado a 1 quarto, que é igual a raiz quarta de 2. Utilizando essa mesma ideia, podemos calcular a raiz quarta da raiz quadrada da raiz cúbica de 2. A raiz cúbica de 2 é 2 elevado a 1 terço. A raiz quadrada de 2 elevado a 1 terço é igual a 2 elevado a 1 terço elevado a meio. Multiplicando-se os expoentes,
encontramos 2 elevado a 1 sexto. A raiz quarta de 2 elevado a 1 sexto é igual a 2 elevado a 1 sexto elevado a 1 quarto. Multiplique-se os expoentes, temos 2 elevado a 1 sobre 24, que é igual a raiz índice 24 do número 2. Finalizamos por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.